Meus amigos, muito boa tarde a todos. Para mim é uma grata satisfação estar aqui mais uma vez, nesse Centro Espírita, Vila de Abrantes. Eu agradeço pelo convite merecido da casa, pela recepção carinhosa, pela presença de vocês. Que Jesus nos abençoe e nos ampare em nossos bons propósitos. A obra O Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografia de Divaldo Franco, narra pra gente o que está acontecendo no nosso planeta em termos de transição. Nós estamos passando por um momento necessário de reajustamento e lutas, em que nós vemos o próprio seio da Terra se contorcer na forma de cataclismas naturais para que a regeneração, para que a reestruturação do orbe se dê. E enquanto o nosso planeta, o planeta onde ora habitamos de provas e expiações, evolui e progride materialmente através da ação da inteligência dos homens na intelectualização da matéria, nós também progrediremos moralmente. Mas bem se vê que esse exercício não se dá a passe de mágica. Primeiro, que essa fase de reajustamento e lutas necessária vai fazer com que nós precisemos sair da nossa zona de conforto. Então, não vai prescindir do nosso esforço pessoal, do nosso trabalho íntimo, na reforma íntima, como nossa amiga disse, para que a gente mude pensamentos e ações. Porque um planeta regenerado é formado de almas ou espíritos igualmente regenerados. E aqueles nós que não aproveitarmos essa oportunidade de transição para mudar esse comportamento, seremos gentilmente convidados por sintonia vibratória a mergulhar em outros planetas, mais inferiores do que a própria Terra. Isso significa que para uma grande maioria de nós, que permanecemos dormindo para essas verdades espirituais, provavelmente essa é a última chance de reencarnar no planeta. Dormir para as realidades espirituais não significa necessariamente ser ou não espírita, porque Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, foi bastante enfático ao dizer que o Espiritismo não salva ninguém. Na verdade, mesmo que alguém não tenha qualquer tipo de religião, se tiver um sentimento de religiosidade, que esse sentimento de pertencimento a um amor universal, não necessariamente vai precisar de uma religião para salvar-se. Então Kardec foi bastante enfático a dizer que antigamente a própria Igreja Católica apregoava: fora da Igreja não há salvação. Hoje no Espiritismo sabemos que fora da caridade não há salvação. Então cumpre a gente refletir o que essa codificação kardeciana, o que esses conhecimentos à luz do Evangelho de Jesus de uma forma mais clara tem nos servido, porque essa é a função da fé. A função da fé é ser para nós alimento das nossas almas para os dias difíceis. É da fé que a gente vai aurir a força para nutrir a esperança em dias melhores. É graças à nossa fé que nós praticaremos na caridade o amor em ação. Então é por isso que todos os dias a gente precisa renovar os nossos votos de fé. Não uma fé como crença raciocinada, utilizar a razão sim, mas não como uma mera algo automático, de que a gente sabe que tem que ser assim porque Deus é Pai de todos. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas saber por que nós devemos amar a Deus. Porque o amor a Deus, ele é refletido nas nossas relações com o nosso próximo. A forma como a gente trata os nossos irmãos, como a nossa amiga disse, não apenas os irmãos de crença, os irmãos de raça, os irmãos da nossa família, mas todos aqueles que se acercam de nós com alguma necessidade, independente de qual seita, de qual raça, a que família eles pertençam, isso é amar a Deus. Porque se Deus é o Pai de todos, qual pai gosta que alguns de seus filhos seja maltratado? Deus não se compraz com esse tipo de comportamento. E é por isso que nessa fraternidade universal a gente precisa estar nesse exercício sistemático de nos tolerar. Veja que a proposta evangélica do Cristo é uma proposta muito desafiadora. Amar no nível máximo de renúncia pessoal, em que eu sacrifico os meus desejos. Às vezes eu não simpatizo com determinada pessoa, mas qual a proposta dele? Amai aos vossos adversários, orai por aqueles que vos perseguem e por aqueles que vos caluniam.
Porque se amais apenas os que vos amam, que recompensa, que mérito com isso tereis? Então a proposta do Cristo é, se eu ainda não consigo me doar com extrema renúncia como ele fez, vilipendiado, maltratado, apedrejado, crucificado, jamais desistiu da humanidade. Veja que ele nem precisava ter vindo, ele veio por legítimo amor, por um sentimento irresistível de mostrar a nós como que deveria ser feito. Se a gente ainda não é capaz desse grande ato de renúncia, que pelo menos a gente exercite a tolerância. Mesmo que eu não simpatize com alguém, aquele alguém é legítimo filho de Deus e tem o direito dado por Deus de ser feliz. Então que eu não apresente óbices a essa felicidade dele, que não lhe deseje o mal, que não torça, vibre quando algo de mal lhe suceda. Pelo contrário, que eu procure vibrar para que as coisas com ele deem certo. Porque é até uma questão de lógica. Se as coisas para com aquele que eu detesto dão certo, ele vai se tornar uma pessoa feliz e provavelmente mais agradável. E no fundo, com o passar do tempo, aquele que eu odiava pode se tornar o meu amigo e eu posso descobrir nele um potencial que eu não conhecia. É por isso que as nossas famílias, muitas vezes, elas não vêm com os laços do nosso parentesco espiritual. Às vezes, na nossa própria família, estão ali os nossos desafetos de outrora. Pessoas em relação às quais a gente tem conflitos existenciais para resolver. E aí a gente não entende, às vezes, a antipatia gratuita que a gente tem, não entende como que a gente deu amor a dois filhos, o mesmo amor, o mesmo desvelo, e um deles é completamente apegado a nós, né? Responde à nossa afetividade, e o outro é mais arredio, por mais que a gente ame, por mais que a gente goste. Onde está a explicação para isso? Se eu dei a mesma educação, o mesmo amor, a mesma atenção para os dois, às vezes é por conta desses conflitos de vidas pregressas, ou dessa mesma. Às vezes as aflições são de vidas passadas, mas às vezes atos que a gente nem percebe, né? Pequenos atos de palavras que a gente falou de uma forma que o outro recebeu com mágoa, que acaba gerando isso. Mas o fato é, independente da raiz desses problemas, não raras vezes nós nascemos juntos nesse ambiente familiar porque os laços de sangue tentam amainar esse ódio que às vezes se arrasta por séculos. E aí, aquele, por exemplo, numa hipótese que eu assassinei, vem agora ao mundo corporal fruto do meu ventre para que eu possa amá-lo. Convivendo diariamente, a gente começa a conhecer melhor as pessoas. E aí as qualidades que a gente não consegue perceber, por exemplo, num estranho, que a gente vê uma vez no mês quando passa pela rua, convivendo diariamente, a gente consegue perceber. Mas também as dificuldades, os defeitos e os vícios. A convivência diária tem essa dupla consequência. Enquanto as virtudes ficam mais aclaradas, os defeitos também ficam. Mas aí tem um recado para a gente. Qual o nosso comportamento enquanto cristãos nessa conjuntura? Colocar as nossas lentes e os nossos olhos no melhor que o outro tem a nos oferecer. Porque invariavelmente todos nascidos no planeta somos espíritos imperfeitos. E é por isso que a gente está num planeta de provas e expiações. Tirando os raros casos de espíritos a título de missão, nós estamos aqui para reparar os nossos equívocos. Então é por isso que antes da gente apontar o dedo para identificar os defeitos nos outros, a gente tem que voltar essa análise para nós e perceber, mas o que o outro está querendo me mostrar? O que no outro me incomoda tanto? Será que não há algo em mim que o outro me mostra que gera esse incômodo? Porque às vezes a gente tem os nossos adversários internos e projeta nas outras pessoas. É por isso que a gente evolui moralmente na convivência com os outros. Porque é convivendo com os outros que eu percebo como eu sou. Porque eu não posso ser caridosa morando sozinha. Lógico que eu posso exercitar o auto-perdão, o auto-amor, mas é na atividade em comunidade, na fraternidade, dentro da família universal, que eu consigo exercitar a caridade. Se eu morar sozinha, eu vou achar que eu sou uma monja. E é no contato com o outro que eu percebo aquilo que me tira do sério, que me gera irritação, que me gera agressividade. Então é por isso que o contato com os outros é tão bom. Então, nessa obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala exatamente isso.
Esse cenário atual do nosso planeta é decisivo, mas nós não estamos desamparados. Por mais que quando a gente olha a nossa sociedade, a gente veja, por exemplo, entes do próprio governo faltando sensatez, eles que deveriam dar as diretrizes para o povo, como Jesus. Jesus subiu na montanha e ao ver a multidão, começou a proclamar as bem-aventuranças. E às vezes a gente vê desses grandes representantes desalinho, nem eles mesmos têm essa sensatez e essa ética, né? Esse direcionamento próprio. Mas nós que somos cristãos, como é que a gente se comporta nesse panorama? A gente vai mergulhar nas ondas caudalosas do desespero, como a gente está vendo aí, da lascívia, da sensualidade exacerbada, da violência dentro das famílias, no trânsito, nas escolas. Eu, por exemplo, só fazendo um adendo pessoal, sou professora. E a gente em sala de aula vê o desrespeito, mas eu não culpo aquelas pessoas, porque elas são daquele jeito, porque a educação moral familiar faltou em algum momento. E eu também não culpo os pais daquelas pessoas, porque eu sei que a maioria de nós, enquanto pais e mães, demos aos nossos filhos o melhor que nós podíamos. E essas negligências que às vezes a gente acaba cometendo, no mais das vezes é tentando acertar. Então, isso tudo é reflexo desse cenário. Então, a fé renovada nesse cenário é justamente essa rocha firme, a qual a gente se prende, na qual a gente estrutura os nossos alicerces. Para mesmo durante essa fase de mudanças e de reestruturação, a nossa própria estrutura interna não ruir. Porque se a gente não tiver bases firmes, bem consolidadas, vai acontecer o que a gente está vendo aí. As pessoas padecendo de enfermidades psicológicas e psiquiátricas graves. Nunca tivemos tantos casos de depressão, de síndrome do pânico, de pessoas culminando no suicídio pelo imenso desgosto pela vida, mergulhando numa melancolia como se a vida fosse só isso aqui. Nós que somos espíritas sabemos, isso aqui é um breve lapso na eternidade de todas as nossas existências. Nós somos espíritos imortais. Jesus na cruz matou a morte. Ali ele mostrou pra gente que não importa tudo que a gente sofreu, tudo que a gente padeceu na nossa vida. E olha que a nossa cruz, em geral, é bem mais leve da que o Cristo foi submetido. Mas não importa todas as experiências que a gente passar, tudo isso tem um significado especial, porque a verdadeira vida é do mundo das causas, é do mundo dos espíritos. E nós teremos N chances, através das reencarnações, para evoluir cada vez mais e sempre. Então essa visão ampliada no futuro, a visão na imortalidade da alma, faz com que a gente dê pouca importância a essas coisas que a gente vê no mundo material. Faz com que a gente lance as nossas esperanças para o futuro mais ditoso. Só que a justiça divina é pautada num princípio muito simples, que o Cristo nos deixou, a cada um segundo as suas obras. Significa que a morte não transforma ninguém. Não se dá evolução a passe de mágica. Cada um de nós colheremos aquilo que plantarmos. E a hora é agora. Não foi ontem, que a gente fez ontem, a lei de causa e efeito vai cuidar. Não é amanhã, porque o amanhã pode não chegar. A gente não sabe as condições que a gente vai ter amanhã. As transformações do globo, as transformações dos universos, ela está se dando a todo momento. Veja o que Jesus disse: o meu Pai ainda hoje trabalha, ainda hoje Deus cria e jamais deixará de existir, porque o móvel da criação é a vida, não existe morte. Só existe vida em diferentes formas existenciais. Então o tempo azado, para que a gente possa colher um futuro mais ditoso, é agora. A gente não tem, portanto, que ficar preso na culpa injustificável dos erros que a gente cometeu. Ah, se eu pudesse voltar 30 anos atrás, eu mudaria a forma como eu eduquei os meus filhos. Não, eu posso mudar agora a forma como eu mesma ajo. Porque não há nada mais irresistível do que o exemplo. Veja o caso de Jesus. Jesus falou e disse coisas preciosas que os seus apóstolos anotaram e que a gente consulta hoje nos evangelhos.
Mas o que Jesus não disse e o que Jesus deixou de fazer soam ainda mais forte no nosso coração. Quando Jesus estava perante Anás e Caifás, ele acabara de ter sido preso. O soldado romano esbofeteia Jesus na face e ele nada faz. Outros reagiriam, partiriam para agressividade e violência, mas Jesus jamais faria isso. E passados alguns instantes iniciais, ele faz uma pergunta ao agressor. Se eu falei bem, aprova-me. Se eu falei mal, repreenda-me. Mas por que me bateste? Então é essa atitude que a gente tem que ter nos dias atuais. Caluniados, injuriados, mesmo que as pessoas nos detestem, inventem mentiras ao nosso respeito, como é que está a nossa consciência? Nós estamos em paz? Temos certeza das nossas ações? Nós estamos sintonizando as nossas ações em relação à mensagem divina? Se sim, é isso que importa. Porque no fundo, não importa o que o outro acha de mim. A opinião do outro ao meu respeito é louvável. E como a gente vive em comunidade, eu preciso ouvir, sim, a opinião que o outro tem ao meu respeito. Porque às vezes ele me fala de algo que eu não percebo. Mas eu preciso dar à opinião do outro o seu justo valor. Acima da opinião do outro, mesmo que o outro me ache o máximo, eu não sou o máximo. Mesmo que o outro me ache a pior das criaturas, eu também não sou. A minha relação com Deus, a nossa relação com Deus, é que mostra como a gente verdadeiramente está. E se a gente tem uma relação pacífica, amorosa, de equilíbrio com Deus, por que a gente está se perturbando tanto com a opinião dos outros? Por que quando o outro contraria alguma coisa que eu digo, eu fico tão chateada? Por que eu estou querendo convencer os outros? Se a nossa parcela de verdade é uma parcela tão limitada, a verdade é a divina, que a gente ainda não tem condições de devassar. Então a gente não precisa perder tempo estabelecendo muros contra os nossos semelhantes. A gente está aqui para se ajudar e conviver bem. Então Manuel Filomeno fala sobre tudo isso nessa obra e fala mais. Fala que às vezes nós que estamos atrapalhando a transição. Ele dá um exemplo de uma instituição espírita cujos frequentadores estão permitindo o acesso das trevas. Pense bem. O nosso planeta, ele tem uma psicosfera do globo. Essa psicosfera, ela está afinada diretamente com a psicosfera individual de cada um de nós. Se nós estamos pensando bem, tendo pensamentos elevados, em constante prece e vigilância, a psicosfera do planeta será uma psicosfera sadia, de bem-estar. Mas o que nós temos observado é a agressividade, a sensualidade, que é graça. Então a psicosfera da crosta da Terra, pelo menos nesse período de transição, é bastante densa e sombria. Só que isso não é tão relevante. O relevante é o quanto dessa densidade nos afeta. A fé é essa blindagem. Ainda que nós estejamos passando por essa fase difícil e que essa psicosfera terrestre seja bastante densa, são as nossas imperfeições que fazem com que essa densidade tenha ressonância conosco. E é por isso que nesse período nós somos os pontos frágeis também das instituições espíritas onde elaboramos. Quando algo que a gente faz, alguém tenta dar um conselho para que a gente faça melhor e a gente se melindra. Quando a gente quer colocar a vaidade acima de tudo, briga por cargos, a gente se afasta da mensagem de Deus. A gente tem que copiar o exemplo dos cristãos primitivos. Aqueles homens simples eram pescadores, cobradores de impostos, eram comerciantes, pessoas simples como a gente é. Tinham as suas famílias, tinham os seus labores, como a gente também tem. Tinham as suas preocupações, passavam por uma fase difícil, como a gente também passa. Mas quando eles se reuniam na igreja cristã primitiva, eles deixavam todos esses problemas pessoais de lado. Eles esqueciam de si mesmos. Eles iam até o ponto de pegar todos os recursos materiais que cada um tinha para repartir para todos. E aquele na igreja que tivesse a maior necessidade recebia uma fatia maior. Esse é o conceito de equidade. E às vezes,
quando a gente recebe na nossa casa alguém que está passando por sérias dificuldades, nem um ouvido amoroso, às vezes a gente dá. Então, tudo isso que Manuel fala nessa obra é um recado para que a gente revise de que essa fé tem nos servido. Porque, como disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Não adianta eu fincar os joelhos no chão, me dobrar de joelhos, dizer Senhor, Senhor, e a dor do outro não me afetar. Lembremos da parábola do bom samaritano. O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu no chão e foi espoliado por ladrões. Teve ferimentos graves. O fariseu, doutor da lei, tinha conhecimentos intelectuais, dizia Senhor, Senhor no templo, mas foi incapaz de ter piedade e compaixão para aquele homem. O levita também passou a largo, tomou distância, fingiu que não viu, mas foi o bom samaritano quem se compadeceu. A piedade nos aproxima de Deus, porque nos aproxima do outro, porque o outro é filho de Deus, nosso irmão. Então, se a gente não utilizar esse cenário trágico para se apiedar dos outros, a transição não está nos servindo e a nossa fé precisa ser renovada. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. No Antigo Testamento há um livro belíssimo que fala sobre a história de Jó. São mais de 20 versículos, em especial no capítulo 1, que apresenta a história de Jó. A Bíblia de Jerusalém diz que não se sabe até hoje o autor desse livro. Alguns teólogos acreditam que foi uma obra fictícia, outros que pelo tom patriarcal foi escrito pelo próprio Moisés. Mas independente da autoria, é uma mensagem muito bonita de fé. Narra a Bíblia que Jó era um homem temente a Deus, na linguagem do Antigo Testamento, né? Não aqui pensando num Deus punitivo, mas naquele homem de bem que adorava a Deus, né? Exercia esse dever em relação a Deus. E ele era um homem rico. Ele era casado, tinha filhos e filhas e era dono de um grande patrimônio. Tinha muitas ovelhas, muitas terras. Aconteceu que, narrado pelo próprio livro, Deus permitiu que Satanás o tentasse, para ver se a sua fé era inquebrantável, para ver se na hora do testemunho Jó iria permanecer sendo tão fiel e temente a Deus. Porque fé vem de fidelidade, fidelis ou fides. Fé é isso, é uma fidelidade ao nosso Senhor. Quando a gente está numa situação positiva e confortável, é relativamente fácil ter fé, tudo nos sorri. Mas quando a gente passa pelas provas difíceis, a fé é aquela certeza íntima de que aquilo é transitório e vai passar, de que vai ter um desfecho bom. Às vezes, não como a gente quer. Por exemplo, se um afeto querido nosso fica doente, o nosso desejo é que seja restabelecida a cura do corpo físico para que ele tenha mais permanência no convívio conosco aqui encarnados. Mas às vezes esse desejo é egoísta. Às vezes os desígnios de Deus é que para a evolução daquele seu afeto, ele parta e retorne ao mundo espiritual para continuar evoluindo e te seguindo de longe. Então Deus responde sempre às nossas súplicas, mas nem sempre da forma como nós queremos. E ter fé é acreditar que a resolução e o desígnio de Deus foi a melhor para nós. Porque se Ele é a inteligência suprema, Ele sabe o que está fazendo. E é por isso que a gente precisa confiar nele. Ele é o nosso Pai. Qual pai que quereria a danação dos seus filhos? A gente quer que os nossos filhos cresçam saudáveis, felizes e evoluam. E Deus quer isso pra gente também. Então Deus permite que Satanás tente Jó. E aí o que acontece? Cai um fogo do céu e consome todas as conquistas materiais de Jó. Tudo queimado. Os seus pastos, as suas ovelhas, os seus cordeiros, tudo morto. E aí os caldeus de uma tribo próxima invadem a propriedade, aquilo que restou, entram na casa onde estavam os seus filhos e filhas de Jó e assassinam cruelmente os seus filhos, filhas, a sua esposa. Jó simplesmente perde tudo, não sobrou nada.
só a sua própria vida e a roupa do seu corpo. E é interessante o que Jó diz nessa hora. Narra a Bíblia que ele se levanta, a gente não sabe nem como, porque uma tragédia dessa, como é que um homem desse vai se levantar? E ele diz mais ou menos assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Yahvé me deu, Yahvé me tirou. Yahvé aqui, Deus, nosso Senhor. Bendito seja o nome de Yahvé. Qual de nós, meus amigos, perante uma tragédia como essa, cuja primeira reação poderia ser de uma blasfêmia ou até de questionar: meu Deus, por que comigo? Jó, entretanto, percebeu que assim como Deus deu a ele a oportunidade de se casar, de ser feliz com uma família e de lhe dar forças para o trabalho, para ter todas as conquistas materiais que ele conseguiu ao longo da vida, a sua maior preciosidade, aquilo que ele tinha de máximo valor, Deus não tirou, que era a sua vida. Então ele poderia, aurindo forças na fé que ele tinha em Deus, em Yahvé, reconstruir tudo que ele perdeu. E mais, se Deus fez aquilo com ele, deveria ter um bom motivo. Mas Deus não conversou com Jó. Em momento algum, Jó teve uma revelação divina em que o Senhor lhe apareceu explicando essas coisas. Isso é ter fé. É acreditar em tudo isso sem ter uma prova real. É não sermos como Tomé, que precisava ver para crer. Rossandro Klinger, ele tem uma frase que eu acho muito bonita de fé. Fé é a gente colocar o pé e depois é que Deus vai colocar o chão. É a gente agir acreditando que Deus vai nos sustentar, porque Deus é o nosso sustentáculo. Jesus disse isso. Eu sou o pão da vida. A mensagem divina que Jesus trouxe é alimento para as nossas almas. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele mostra que a imortalidade da alma é uma realidade para nós e que a gente não precisa se desesperar por essas aflições transitórias. E aí, o fim da história de Jó é que ele persevera na fé, mas durante o livro ele fica questionando sobre essa justiça. Alguns de seus amigos falam com ele: mas Jó, você não pode agir desse jeito, você é muito fanático, você simplesmente perdeu tudo, como você ainda ama esse Deus? E aí esses amigos levam a ele a refletir. Mas aí quando a gente lê a obra O Céu e o Inferno, a gente tem a resposta por Allan Kardec. No capítulo 7, quando Kardec vai falar, apresentar o Código Penal da Vida Futura, ele vai dizer: a justiça divina é essa, a cada um segundo as suas obras. As aflições que nos chegam não necessariamente são um karma, uma expiação que a gente tem que passar. Às vezes a gente não teria obrigatoriamente que passar. A gente escolheu. No nosso planejamento reencarnatório, lá no nosso elenco de provas, a gente escolheu passar por aquela circunstância porque tínhamos a certeza que seria bom para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução. E agora que a gente passa pela prova, a gente quer recuar? Não podemos. O cristão verdadeiro, ele segue sempre em frente. Não importa o sacrifício que ele precise fazer. Às vezes o sacrifício, ele é muito grande. Às vezes dilacera o nosso coração. E aí a gente recorre à fé. É essa fé que vai nos dar essa sustentação nos dias difíceis. São as mãos invisíveis que chegam para nos ajudar. Às vezes a gente está desempregado, sem R$1 para ter o que comer. Aí vem uma pessoa desconhecida, que às vezes nem se identifica, e deixa um dinheiro para a gente. Ou passa na rua e nos faz alguma coisa. Às vezes é uma proposta de emprego que surge do nada. O que é isso? Isso é o amor de Deus, que não nos desampara ninguém. Deus não está cuidando apenas da nossa evolução, das nossas necessidades espirituais. Ele também olha para as nossas necessidades materiais. O Espírito de Verdade, conversando com Kardec, atualmente eles tinham uma conversa, Kardec
passando por dificuldades materiais, porque ele não deixou de trabalhar para fazer a codificação. Ele precisava se dividir entre as atividades de pedagogo e a codificação. A gente conhece Kardec pela sua racionalidade, pelo seu intelecto, pelo crivo da razão, que é verdade, é louvável. Mas Kardec, sobretudo, foi um homem que muito amou. Ele simplesmente abdicou, pelo menos nos últimos 15 anos da sua vida, numa tarefa de renúncia total para fazer a codificação. E ele passou por dificuldades materiais. E aí a espiritualidade superior comunica-se com ele e diz: se nós não prevíssemos também esses cuidados e esses provimentos materiais, nós não amaríamos você. Então a espiritualidade se preocupa também, porque é a nossa manutenção no corpo físico. Mas nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos estar com as nossas mãos disponíveis para o serviço. O serviço vai surgir, mas a gente precisa colocar esse trabalho em ação. E é por isso que as atividades de caridade nos causam tanto consolo, porque nos aproximam com o outro. Que felicidade de acordar de manhã cedo. Quem é que fica feliz acordando de madrugada? Mas que felicidade quando a gente acorda de madrugada e vai distribuir mingau para quem está na rua. A gente vê no olhar daquela pessoa que já havia esquecido de Deus, já havia dito que Deus a abandonou, se reacender. É a chama da esperança, nascida na fé. Cada um de nós tem essa chama da fé. Ainda que sejamos materialistas, que não acreditemos na espiritualidade, temos pelo menos a fé em nós mesmos. Que felicidade de recolher brinquedos usados e dar para crianças carentes, às vezes que nunca receberam um brinquedo desse. Isso é a caridade, nascida na fé. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que o outro é o nosso irmão e que a gente tem condição de fazer muito pouco para nós, mas para aquele que está ali recebendo aquele auxílio é muito, é o suficiente. Então essa fé renovada passa por tudo isso. Lembremos da cena do Pentecostes. Os discípulos de Jesus estavam reunidos numa casa como essa, fazendo uma reunião como habitualmente eles faziam. Mas eles deixaram o coração deles disponíveis para a ação da espiritualidade. E aí vai narrar lá em Atos que as línguas de fogo desceram do céu e caíram sobre a cabeça daqueles homens. E eles começaram a profetizar em outras línguas, línguas que para eles eram completamente desconhecidas. Como explicar esse fenômeno? Pela fé. Aqueles homens, depois da paixão do Cristo, estavam por si mesmos. Eles tinham que dar continuidade à obra que o Cristo deixou, ao cristianismo primitivo. Mas jamais nós somos abandonados. A espiritualidade superior permaneceu como permanece em todos os tempos nos assistindo. Mas precisa desses corações dedicados para fazer o bem. E se nós quisermos, nós também podemos ser esses instrumentos divinos, para que as línguas de fogo, para que o Espírito Santo fale por nós. Não necessariamente através da oratória, mas através das nossas ações. Quantas vezes a gente passa por uma aflição e recorre a um amigo que a gente sabe que vai nos ouvir sem nos julgar? Isso é uma preciosidade. E essa ação de ouvir sem julgar é uma ação de fé. Porque eu sei que eu mesma sou tão cheia de defeitos, eu pelo menos vou ceder os meus ouvidos, e isso é caridade moral, para que o outro desabafe. Sem fazer juízo de valor pelas coisas que ele errou ou pelos atos que ele cometeu. Como o apóstolo Paulo disse em uma das suas epístolas, a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Ter fé é acreditar sem ver. É esperar, ainda que a gente não tenha provas contundentes. Só que através da doutrina espírita, a gente tem tantas provas dessa justiça divina. A gente sabe por que a gente sofre, quais são as causas atuais e anteriores das nossas aflições. Sabemos que o esquecimento do passado foi um ato de misericórdia divina para que a gente não se amargurasse e não mergulhasse num sentimento de extrema culpa.
Nós sabemos que temos essa procedência divina, que temos múltiplas vidas. Então, por que a gente ainda é frágil na nossa fé? Com tantas evidências, com tantos conhecimentos, de que essa fé tem nos servido? Ela tem nos servido como os fariseus? Os fariseus também tinham fé, mas a fé dos fariseus servia para eles se afastarem e acharem que os samaritanos não eram boas pessoas, eram imundos, que não mereciam nenhum convívio mais direto. Eles não se sentavam para comer junto com os samaritanos, pois achavam que eles não eram dignos de serem chamados filhos de Deus. Para os fariseus, os filhos de Deus eram aqueles que seguiam um ritual dogmático. E será que a gente também não está prestes a cometer um erro parecido? Quando um nosso irmão que está em outra religião vem para nós com os dogmas que ele traz dessa religião e a gente questiona, fulano deve estar ainda numa evolução tão devagar, né? A gente que está no espiritismo deve estar mais evoluído. Será que a gente não comete também esses equívocos? As formas como a gente vai se religar com Deus, que é a proposta da religião, são diversas. Os caminhos são muitos. Então que o Espiritismo nos sirva para que a gente faça esse caminho. Os outros têm o direito e o livre-arbítrio de escolher outros caminhos. Todos nós nos ligaremos a Deus. Não importa que por caminhos diferentes. Então é isso que a fé mostra pra gente. E tem mais um recado na própria obra da codificação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec destina um capítulo inteiro para falar sobre a fé, o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. O Cristo, quando falou sobre a fé, ele contou uma parábola muito interessante, que foi a parábola do grão de mostarda, que diz mais ou menos assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou no seu campo. E o grão de mostarda é a menor das sementes conhecidas, mas quando plantada, germina, vira árvore frondosa e as aves vêm fazer ninhos sobre os seus galhos. A fé nasce dentro. Como uma semente que é enterrada no solo, a fé nasce dentro dos nossos corações. Então não são dogmas, ações exteriores que vão fazer com que a nossa fé germine e cresça, como os fariseus acreditavam. Acreditavam que indo toda semana ao templo, levar coisas para adorar a Deus, oferendas, rezando com os joelhos no chão, seria o suficiente para demonstrar a fé. Hoje a gente sabe que não é bem assim. A fé é esse sentimento interior. A gente não precisa ir a um templo externo. É legal que a gente se congregue nas associações espíritas, como essa casa, mas a gente sabe que o altar que a gente tem que cultuar é o altar dos nossos corações. É aqui que a gente tem que ter a imagem de Jesus sempre resplandecente e que vai se refletir nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Nessa parábola do grão de mostarda, Jesus também diz que a fé, ela sempre cresce. Tal qual uma semente colocada no seio da terra, vem a chuva, as intempéries, o sol, a ação do tempo, e essa fé vai germinando, como a semente vai germinando e vai formando uma árvore frondosa. É por isso que a gente tem que renovar, de tempos em tempos, a nossa fé em Deus. Porque a gente precisa cultivar a fé. As intempéries, que são as provas pelas quais a gente passa, não é para que a gente abandone a fé, é para que a gente reforce ainda mais a necessidade de acreditar nesse ideal trazido pelo Cristo. E é assim que ela se desenvolve, de dentro para fora, mostrando pelas suas folhas, pelas suas flores, pelos seus frutos, quais são as nossas ações. A minha fé me faz ter piedade dos outros, me faz querer ajudar o outro dentro das minhas possibilidades. Não precisa abandonar tudo, sair do emprego, abandonar os filhos em casa, para poder se dedicar só aos moradores de rua. Não. A fé não precisa de nada disso. Viver o Evangelho de Jesus é vivê-lo nas conjunturas em que nós estamos. Como Haroldo Dutra Dias costuma dizer,
florescer onde nós fomos plantados. Então, dentro do nosso lar, o que eu posso fazer para ter uma convivência melhor com a minha família? No meu trabalho, cumprindo conscienciosamente o meu dever, como que eu demonstro a minha fé? Como que eu mostro que eu sou cristã? É assim que a gente tem que pensar. Então Kardec vai dizer nesse capítulo 19, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por isso que a fé é essa árvore que cresce pelas intempéries e é fruto da ação do tempo. É o tempo que vai mostrando a robustez da nossa fé. Nesse mês de abril, a primeira edição de O Livro dos Espíritos completa 162 anos. Até hoje, com o avanço das ciências, não houve absolutamente nenhum postulado que foi contrariado, que a ciência disse, isso não vale e que derruiu. Isso é fé. A nossa codificação, que é a revivescência dos ensinamentos do Cristo, nos mostra que a fé está valendo há quase 200 de anos. E pelo contrário, a ciência tem comprovado aquilo que os Espíritos disseram há muitos anos. Aquilo que o Cristo disse há mais de 20 séculos. Então a gente tem elementos suficientes para, portanto, nutrir essa fé. Tem uma obra que eu gosto demais, que é a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Quem ainda não leu, por favor, leia. Porque ao ler Paulo e Estevão, às vezes você está desanimado. Abre numa das páginas e lê. Eu duvido que você saia dali sem um ânimo refeito. Porque aquilo que Paulo sofreu, minha nossa, um homem continuar com a propagação evangélica, mesmo tendo sofrido tantas injúrias, é um homem de muita fé. E ele nos dá força para a gente vencer os nossos desafios. E tem uma parte da obra, ele já tinha saído nas chamadas excursões de propaganda, que estão lá descritas em Atos dos Apóstolos também. E aí ele saía em dupla, com Paulo e Barnabé. Porque é interessante isso das duplas, por conta da lei de cooperação. Porque eu junto com o outro, a gente soma forças. Jesus não quer que a gente cresça sozinho. Ele quer que a gente cresça em cooperação com o outro. Então saía Paulo e Barnabé, eles estavam se direcionando para Antioquia. E eles precisaram dormir ao relento. Minha gente, vocês sabem o que é isso? Imagina a gente que tem a nossa casa confortável, com a nossa família, a pretexto de falar do Evangelho de Jesus e, por exemplo, daqui para a Feira de Santana e ir lá para a feira e dormir ao relento. É ter uma profunda confiança em Deus. Porque quando a gente dorme ao relento, a gente está exposto àquilo que acontecer conosco. Mas naquele momento, aqueles homens não se importaram muito com o que iria acontecer com eles. Porque a vontade de fazer a propaganda do Evangelho era maior do que essas necessidades. E aí eles são assaltados. Porque eles estavam conversando sobre um príncipe. Paulo dizia a Barnabé, o nosso príncipe da paz nos encheu de riquezas. E aquilo atiçou a cobiça dos ladrões. Achando eles que o príncipe da paz era um príncipe mundano, que tinha um baú cheio de joias preciosas. E aí, esses ladrões se aproximam dele. E o que eles fazem? Quando alguém, como Cristo disse no Sermão da Montanha, quando alguém lhe pedir que lhe entregue a capa, entrega-lhe também o manto. Dá conforme lhe for solicitado. E eles deram tudo. Deram as poucas moedas que ainda tinham. Deram as anotações do Evangelho de Mateus. Ficaram sem nada. E aí Barnabé se preocupa. Paulo, o que a gente vai fazer agora? A gente não tem dinheiro. E aí Paulo diz, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem força no braço. Eu tenho o meu ofício de tecelão. Você tem o seu ofício de oleiro. A gente pode arranjar trabalho lá em Antioquia. Mas Paulo, eles levaram os recursos materiais, o que a gente vai comer? E aí Paulo, mais uma vez, com ânimo inquebrantável, sempre há frutas pela estrada. Temos aqui uma série de árvores frutíferas. Mas Paulo, a gente vai dormir ao relento. A gente não tem travesseiro nem cobertor.
E Paulo, e o Filho do Homem tinha uma pedra para reclinar a cabeça? Nós ainda temos os musgos das árvores, podemos nos cobrir da natureza. E assim Paulo ia, aurido nessa fé, respondendo de uma forma otimista a Barnabé. Veja, o Evangelho de Jesus não é uma apologia à mendicância, da gente largar tudo e dormir ao relento, mas é mostrar que em todas as circunstâncias a gente pode ver o lado bom e se animar mesmo perante as dificuldades. Vocês acham que Paulo não teve medo? É lógico que ele teve. É humano, foi humano, como também Barnabé. Mas o que ele queria mostrar a Barnabé é que, pressentindo o medo de Barnabé, não queria dar voz e aumentar ainda mais esse desespero, senão iam os dois chorar ali no meio da estrada. O que ele queria era mudar de vibração. E foi isso que ele fez. Resultado, chegam em Antioquia, Paulo conhece um judeu, esse judeu emprega Paulo como tecelão em troca de pão e de um lugar para dormir. E tudo dá certo. E aí Barnabé pergunta, mas Paulo, e as anotações? A gente sabe algumas passagens do Evangelho de cor, mas nem tudo a gente lembra. E aí Paulo saca da sua bolsa. Olha aqui, essa é uma cópia especial. Foi o Evangelho escrito pelas mãos de Gamaliel. Simão Pedro, quando eu estive na Casa do Caminho, me deu essa cópia. É a lembrança do nosso amigo. Porque sem o conforto material a gente pode viver, mas sem a palavra de Jesus é impossível que a gente possa existir. Então é essa a mensagem que eu deveria deixar para vocês, meus amigos, nessa noite. As dificuldades, elas vão chegar para a gente. Nenhum de nós se engane. Nós não estamos aqui ainda para gozar de uma felicidade sem fim. Essa felicidade ainda vai chegar quando a gente estiver progredido um pouco mais em termos de perfeição moral e estivermos nos mundos felizes. Mas por enquanto, o nosso mundo ainda é de provas e expiações. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse também, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós também podemos vencer, aurindo a nossa força nessa fé. Que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, que Deus nos assiste e nos ampara. Mesmo que o mundo tente vender que está tudo errado, que só colocando uma bomba e explodindo esse orbe para gerar um novo, não vamos acreditar nessa proposta. Jesus foi um revolucionário de almas. A revolução que ele propunha era interior. Ele era e é um reformador de espíritos. Então não adianta explodir a terra, porque no momento seguinte, numa terra nova, nós replicaríamos aquilo que ela é hoje. O que a gente precisa é nos reformar, primeiro dentro de nós, para depois reformar o mundo onde nós ora habitamos. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz.